O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na alegria de nós estarmos vivendo o mês vocacional, o mês de agosto, somos chamados a refletir sobre a importância da nossa vocação fundamental, a vocação à santidade que Deus nos concede desde quando recebemos o sacramento do batismo. O batismo é a nossa vocação fundamental. Por meio do batismo, nós somos mergulhados na vida de Deus. Recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o próprio Deus, uno e trino, faz de nossos corações lugar de sua morada. Pelo batismo, nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus, para viver a nossa existência no cumprimento dessa graça, desse discipulado, o discipulado de Jesus, para viver o compromisso de testemunhar o reino de Deus, onde quer que nós estejamos. Impregnar o nosso mundo de reino de Deus. Pelo batismo, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, membros da Igreja. Independentemente do estado de vida, independentemente do trabalho, da profissão que depois nós assumimos no decorrer da nossa vida, independentemente dos ministérios, das vocações particulares, dos serviços que nós assumimos em prol da comunidade cristã, em prol da igreja, todos nós, irmãos e irmãs, somos chamados a viver com alegria o testemunho de Jesus Cristo, impregnar o nosso mundo de reino de Deus. E realizando a vocação batismal, dia após dia, nós damos um novo sim ao chamado que Deus nos faz à santidade.
Ser santo é participar da vida daquele que é 3 vezes santo, a vida de Deus. Ser santo é viver o dia a dia procurando testemunhar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Testemunhar o senhorio de Cristo. Como o próprio Jesus nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todo o restante nos será dado por acréscimo. E aqui entra a beleza do Evangelho de hoje. O ensinamento que Jesus nos dá para que nós possamos realizar a nossa vocação batismal, para que nós possamos realizar a nossa vocação à santidade. Jesus, ele deixa claro que nós, seus discípulos e discípulas, devemos colocar como valor supremo na nossa vida o reino de Deus, e não os bens materiais, e não os bens deste mundo. Por isso é que ele inicia o seu evangelho dizendo claramente para os discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O problema não é a riqueza, o problema não é possuir bens materiais. O problema é ser possuído por esses bens. O problema é aquela vida de preocupação que me torna escravo dos bens que possuo, de modo que no dia a dia sou incapaz de gestos de solidariedade, de generosidade, de gestos de amor para com aqueles irmãos e irmãs que passam necessidade. A partilha dos bens que Deus me concedeu, a partilha dos bens que eu conquistei com o meu trabalho. Esse é o problema. Quando o Senhor da minha vida não é Deus, não é o seu amor. Quando eu busco em primeiro lugar, não o reino de Deus, mas a posse de bens. E a partir disso, eu acabo sendo escravo desses bens. Nós, neste mês vocacional, estamos vivendo uma semana bonita, em que a igreja coloca em destaque a beleza da vocação religiosa. Os consagrados e consagradas de Deus, homens e mulheres que procuram testemunhar o reino de Deus na vivência de um carisma particular, um carisma que instituiu aquela congregação religiosa, aquela ordem religiosa. Os consagrados e consagradas de Deus assumem o voto de pobreza, a pobreza evangélica. Mas a bem-aventurança da pobreza evangélica, irmãos e irmãs, é para todos os discípulos e discípulas de Jesus. O próprio Jesus ensina no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que fazem a opção por uma vida de simplicidade, por uma vida de pobreza evangélica, onde são capazes, como eu disse, de gestos concretos, de generosidade, de partilha, solidariedade, abrir mão dos próprios bens para socorrer os mais necessitados. Bem-aventurança evangélica, tão importante, irmãos e irmãs, para nós impregnarmos de reino de Deus o mundo que vivemos. Os religiosos, as religiosas, eles são chamados a exercer no mundo em que vivemos essa profecia da bem-aventurança evangélica, a pobreza evangélica, essa profecia da pobreza evangélica, para realmente dizer para todos nós, ensinar ao mundo inteiro que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
porque todas as coisas Deus há de providenciar. A pobreza evangélica nos ensina a confiar na providência de Deus. Nada nos faltará, porque Deus é nosso Pai, Pai das misericórdias, Pai providente em seu amor. A pobreza evangélica, o conselho evangélico de pobreza, nos ensina a viver a graça de superar o orgulho, a prepotência, o pecado que se manifesta muitas vezes em nossos corações. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Ezequiel, que o profeta, em nome de Deus, ele profetiza ao príncipe da cidade de Tiro, denunciando por meio de sua profecia o orgulho, a prepotência, a soberba deste magistrado, deste príncipe. Sim, irmãos e irmãs, todos nós, por causa do pecado original, como consequência do pecado original, todos nós sofremos a tentação da soberba. Quer tenhamos muitos bens, quer tenhamos poucos bens, todos nós, muitas vezes tomamos decisões motivados pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência. Meu Deus do céu, o conselho evangélico da pobreza, a pobreza evangélica nos ajuda, é um verdadeiro remédio para superarmos a soberba, o orgulho, porque em geral quem é soberbo é egoísta, porque só pensa em si, quer fazer sempre que a sua vontade prevaleça, quer fazer com que sempre a sua ideia prevaleça sobre todos, e ai de quem não aceitar a minha ideia. Soberba, orgulho, prepotência, egoísmo. Exercitemos, irmãos e irmãs, a pobreza evangélica, e Deus também nos dará a graça de superar o orgulho, a soberba, a prepotência dos nossos corações. Vamos viver com alegria o chamado à santidade, realizando o compromisso batismal, impregnando de reino de Deus o mundo em que vivemos.